a la idea de mestizaje. Porque, claro, la idea de mestizaje que fue históricamente eran mujeres negras o mujeres, en este caso indias, que eran violadas por hombres blancos, sin excepción, o no era un sexo voluntario. Entonces, hay una raíz de violencia en la mestizaje que te descaracteriza, por así decir, y que es un pasado que duele. Entonces, muchas de las cosmovisiones tienen la idea del mestizo una idea ajena y además hostil. Al contrario, tú ves que el mestizo es una otra forma de ser colonizado que debe asumirse como tal y en ese caso debe sumarse con los otros. Claro que sí, y la tarea de descolonización nos corresponde tanto como al mundo indígena. Es decir, la idea de que el esencialismo que a mí no me gusta es pensar que el colonialismo solo afecta a los indios. Claro. Y ese es el error para mí. Por otro lado, yo entiendo que la gente deseche el término mestizaje porque el mestizaje ha sido una política oficial, nacionalista, impuesta, obligatoria, autoritaria. O sea, nos han convertido en mestizos a la fuerza. ¿Ya? Por eso es que la gente resiste. Pero yo creo que por eso yo no hablo propiamente de mestizaje, salvo en Argentina o en Chile. Yo creo que decir mestizo en Chile es casi, como decir no somos blancos, ¿no? Y como ellos tienen esta idea de que son totalmente blancos, decir mestizo ya es, digamos, ser indio, casi indio, ¿no? Pero yo hablo de la identidad cheje, ¿no? Que es la identidad manchada, es una identidad donde lo indio está manchado de blanco y lo blanco está manchado de indio, y en esa mancha, en ese abigarramiento, está la fuerza de la descolonização. Que supõe... No que a gente constrói, né? Sabe que lendo aqui ainda o texto, eu acho que tem a ver com o que a gente precisa falar, né, do Tcherre, ela coloca, né, o pensamento descolonizador que nos permitirá construir esta Bolívia renovada, genuinamente multicultural e descolonizada, parte da afirmação de um nós bilíngue, abigarrado e Tcherre. E eu acho que esse é o conceito primordial dela. Se você puder falar um pouquinho, né, Edu, pra gente dessa coisa do Tcherre e do abigarrado. No livro da Sociologia da Imagem, inclusive, ela traz algumas palavras, né, em Aymara, né, e inclusive o conceito de Tcherre, que aí o Edu pode falar mais, mas é o gris com manchas, né, ou seja, cinza com manchas menudas, né, misturadas de branco e preto, que se entreveram, né, que se misturam, mas não se fusionam, é isso, né, Edu? Então, o que a Silvia teoriza com o tema do Tcherre, e é a partir, né, de uma experiência com um artista, né, de lá, que estava fazendo escultura de uma serpente, né, de um Katari. Katari em Aymara é serpente. E ele falava que a serpente representava também isso, né? Um ser que está está em cima e está embaixo, né? Mas que está entre os dois, né? E na teoria dos cores, a Silvia faz essa metáfora de lo que é o Tcherre. Então, o Tcherre vem ser isso, né? Ou seja, são dimensões de pensamento que não se chegam a funcionar. Então, não existe... É um conceito que critica a ideia de híbrido, de mestiço, de sincretismo, ou seja, conceitos, palavras que já são inquestionáveis, ou seja, que já acabaram, todos são mestiços, tudo está legal e não se remite a um passado, né? Então, a Silvia com o conceito do Tcherre quer dizer que são dois contrários que se complementam, como o gris, que vem a ser o cinza, né? Quando você olha de longe, esse cor cinza, parece que fosse cinza mesmo. Mas quando você fica mais perto, é o pontos pretos e brancos que estão tão juntos que parecem outra cor. E isso mostra um pouco ela com o conceito do Tcherre na história, né? A partir da memória, por exemplo, essa memória subalterna, que mostra outras realidades da Bolívia, e a partir desse complementaridade de contrários, né? Da identidade que uno reconhece o lado indígena, índio,
mas também reconhece seu lado que vem de toda esta indústria cultural, né? E saber lidar com essas coisas. Por exemplo, uma coisa muito interessante, e eu que estudo a migração, né? É a relação entre o religioso e o trabalho, né? Que é uma das características principais na Bolívia, né? Essas relações. Ou quando fazem festas na igreja, pode acontecer a parte ritual católica, tal qual como é uma missa católica, mas saindo da igreja, eles vão a fazer sua festividade cultural. Vão a beber, vão a fazer outro ritual na porta da igreja. Então, é uma separação de dimensões de pensamento, de culturas, mas que convivem nas mesmas pessoas, né? Então, são coisas do passado que não foram digeridas, né? Que siguen acontecendo no presente. E você tem que, não se pode apagar essa memória, esse passado, né? Por isso eu falo que o Che é uma dialética sem síntese, que não é uma fusão. A diferença do híbrido, que vem a ser uma função, um terceiro, o Che não quer mostrar uma coisa como um terceiro, sino que é a contradição de dois contrários. Esse é o choque que vai reproduzindo-se no tempo, né? Oi, você não quer trazer também aquela reflexão sobre o Amália? Que eu acho que vai de encontro. Sim. E aí depois aquela questão da linguagem, né? Que eu acho importante também, né? Sim. Tentando entender um pouco esse conceito, né, de Che. Eu estudei para o mestrado o conceito de mestiçagem do Amália, né? Que foge um pouco dessa noção de mestiçagem que a gente tem de algo, porque o mestiço, né, ele era considerado era mal visto, né? O mestiço era um termo pejorativo, né? E aí o que ele propõe é um pouco uma ressignificação desse termo também. Que não remete só... Eu vou dar uma resumida, né? Eu não vou ler ele inteiro porque eu acho que o Amália escreve de um jeito muito erudito também, ó, fazendo crítica aqui, mas que dá uma afastada um pouco, e assim, eu acho que trazendo o que eu entendo disso tudo, acho que é mais... é mais assertivo no caso, né? Que aí ele fala que é isso, né? O mestiço não é só a questão do intercruzamento de raça, ainda que envolva isso, mas que tem a ver com essa noção de abarcamento de cultura. Então não é negar e não é acreditar que tudo está em harmonia, mas que é isso, é um mosaico, é uma machetaria, né? Essa coisa que é meio esse lugar, o mosaico, o que é, né? São as pecinhas coloridas dispostas, que de longe você enxerga um quadro, mas que de perto você vê são fragmentos de pecinhas coloridas, né? Então é um pouco nesse lugar do gris, né? da Silvia. Eu entendo dessa forma. E acho que é isso. Eu usei bastante ele, né, no mestrado para falar da questão japonesa no Brasil, assim. Então, né, de eu ser considerada, você olha pra minha cara, você fala que eu sou japonesa, mas eu falo pra você que eu não sou japonesa. E aí a pessoa faz, né, a cabeça explode, assim, porque o discurso meio que não condiz com aquilo que se espera, né, sei lá, viajando aqui um pouco. Acho que é isso. Tem uma coisa importante também, né, que a Silvia traz, quando ela acho que apresenta a sociologia da imagem, é no sentido de, inclusive, problematizar um pouco a questão da linguagem no que diz respeito à escrita, né, Edu? E eu acho que é uma das questões, né? Por exemplo, os termos, a Aymara, por exemplo, ela vai, né, se aprofundar, né, ela vai buscar a sua própria história, descobre da sua ascendência Aymara e vai estudar, né? Hoje ela fala, né? E as palavras Aymara, como outras palavras de outros, né, povos indígenas e tal, elas não são uma coisa assim descritiva, né, pontual, elas são uma ideia muito maior às vezes que algo muito pontual, né? Quer falar um pouquinho também do que você associou aí, Ícaro, né, a questão do... A Kusikan que fala, né, do Aymara, dessa coisa de... A Kusikan que fala do Aymara como um idioma aglutinante. Aí ela fala que ele é capaz de, na língua, né, um mesmo termo pode variar segundo sufixos.
os contextos de enunciação e cada operação de significação específica, assim como nas estratégias retóricas. E é interessante a gente perceber isso, né, nessa questão da linguagem, na diferença entre o português brasileiro e o português europeu. O quanto a metáfora, por exemplo, faz parte do nosso dia a dia, o quanto a ironia faz parte do nosso dia a dia, né? O quanto o contexto de enunciação às vezes revela aquilo que não é exatamente aquilo que está sendo dito com Conotação, palavras, né? denotação. Exato, sentidos, né? E aí, isso me fez lembrar do conceito da Lélia Gonzalez, né, de português. Que, enfim, a gente na nossa língua portuguesa a gente tem diversas influências, né, de outras línguas, de outros povos que construíram essa nação. E aí essa coisa da africanização da língua portuguesa, né, de muitas não só nas palavras, mas nos fonemas, nas formas de dizer as palavras, muitas coisas que são vistas e determinadas como um erro, na verdade elas são só um processo de como essas línguas, como esses povos tiveram que falar a língua portuguesa. Acho que vale lembrar que até o século XVIII não se falava português aqui, né? Se falava tupi, se falava Nhangatu, né? Que era uma língua crioula, né? Uma língua de comunicação entre os povos que aqui estavam. E aí esses povos são obrigados a falar português, né, a partir do século XVIII. E aí, só que alguns fonemas que existem no português inexistem nessas outras línguas. Então, por exemplo, quando alguém fala fro, ele está falando fro porque não tem o flo, né? Esse encontro dessas consoantes não tem na sua língua de origem, né? E aí a Lélia abraça isso tudo no português. E aí essa língua, né, esse português, ou as influências inclusive da língua tupi, né, no nosso português, elas revelam um outro tipo de pensamento, né? E aí a gente fica se perguntando, né, a gente pensa diferente no nosso português do que a gente pensaria num português europeu, né? Que pensamento que essa língua que a gente fala está revelando. Enfim, aí tem várias marcas, né, que a gente pode pensar, né, como ser, né, em vez de falar você, tal, em vez de falar está, né, tem vários processos que a gente acabou assimilando de outras línguas e de outros povos que construíram e que está na linguagem, né, então a nossa linguagem ela revela um pensamento e um modo de ver o mundo, né, um modo de agir no mundo, as coisas não estão separadas. Sabe que a Sueli Rounik, né, também tem trazido muito essa questão da gente pensar uma descolonização do pensamento, tal, né, do inconsciente. E ela tem estudado muito os guaranis, né? E ela sempre traz uma palavra guarani que eu não sei falar muito, lógico, não sei falar guarani, é óbvio, né? Que é Nhe-e-angá. Que para o Guarani significa palavra-alma. Que para o Guarani, alma e linguagem são inseparáveis, né? E que, segundo eles, as doenças surgem da separação da palavra com a alma. Olha que louco, né? E eu fico pensando o quanto que nós não estamos... Faz muito sentido, eu não acho loucura, não. No sentido assim, Aquelas... coisa do cotidiano da gente falar esses termos que a gente acaba repetindo, né? Mas é isso, eu acho que nossa sociedade está doente, né? Porque a gente separou, né? Separou a palavra da alma, a questão também do afeto, né? Do que nos pulsa, né? Eu acho que é isso, né? Acho que são micro e macro separações, né? E a gente primeiro separou o que é o humano e o que é, né? A gente se descolou da natureza primeiro. Tem o que é a cultura e o que é a natureza. E aí dentro disso a gente desumaniza o outro. A partir do momento em que eu sou a referência do que é um humano e o outro é o outro, porque ele não é humano, né? Tem esse descolamento já também. Então é isso, são essas separações, né? E o que todos esses pensamentos têm trazido é voltar a esse lugar que é coletivo, esse lugar que é tudo, nada se separa, na verdade, né? Tá tudo conectado. E esse descolamento que você fala também, a Silvia
fala sobre a ideia do trabalho manual e o trabalho intelectual. Para ela diz que não existe o intelectual não está sobre o manual. As duas são iguais. E, por exemplo, en esa experiencia que tuvimos con el colectivo, ¿no? Colectivo que ahora se llama Cheje, en época era solo colectivo. Después de presentar un libro en España, que en 2010, ahí en la vuelta a Bolivia, la Silvia consiguió a partir de una conocida un lugar, ¿no? Un lugar para hacer tipo alguna cosa. Era un terreno, ¿no? E nessa época eu ainda fiquei em Europa 2 meses. Depois de 2 meses, quando eu voltei, já tínhamos esse terreno, né, que a Silvia conseguiu. E eles estavam começando a reconstruir com o grupo, né? Então, qual era a ideia? Ninguém tinha grana para patrocínio para limpar esse lugar. Era uma casa que estava caída, né? Havia que fazer outra. Então, aí a Silvia falou, bom, vamos a fazer a praxis. E a Silvia tem uma pessoa sempre que está na casa dela, que é o maestro Gabriel. O maestro Gabriel é o pedreiro, né? E ela falou, ele vai ensinar a vocês a fazer. Então, aí começou a experiência, né, da desconstrução. E aí todo mundo começou a aprender a fazer todo o que se precisava para construir. Então, ele nos ensinava e nós começamos a fazer. E nessa época eu consegui um trabalho que só conseguia aos fins de semana, na verdade. Mas todos os demais faziam, tipo, cada um fazia no período que podia, né? E segundo o que o maestro Gabriel, ele veia mais ou menos no que podia uno fazer melhor e falava, pues faz isto. E ele ensinava. E era uma situação de trabalho manual. E depois todos fazíamos uma comida grupal. Começamos a dialogar sobre coisas, sobre a jornada de trabalho, sobre coisas assim, sobre teoria e outras situações. Mas essa experiência foi muito interessante porque foi a ideia de colocar em la praxis. E aí uno se dá conta como é de difícil fazer as coisas, né? E como obviamente existe o intelecto no manual também. Então era uma desconstrução total, né? Outra vez unir al ser humano en su integridad, ¿no? Entonces el alapache es lo de arriba, el manjapache es lo de abajo y lo del medio, que es el taipi, es el aquí ahora. Y el aquí ahora tiene la potencialidad de un futuro desconocido. Es una apuesta para el futuro. Por eso es dinámico el dualismo andino, ¿no? Entonces, a partir de eso, de esas formas estructurales de pensamiento o de la existencia, por ejemplo, de palabras como colla, que quiere decir a la vez remedio y veneno, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de la capacidad de manejo de contradicciones en la lengua aymara, en la cultura aymara, lo que llaman la lógica trivalente, es muy fuerte. Y eso nos permite pensar la realidad colonial con mucho mayor vigor y certeza que con los conceptos monísticos que vienen desde Europa, ¿no es cierto? Donde te obligan a la lógica aristotélica de que A es A y no puede ser B. Absoluto. En Aymara A puede ser B. Después de los avances de 2005 y de la Constitución,